Este é o esquemático do circuito das três fontes, a de 12, a de menos 12 e a de 5 volts. O circuito acima é da fonte de 12 volts, onde tem o transformador, o retificador, o filtro, composto pelos capacitores, o regulador, composto pelo LM317, que tem o resistor R1 e o resistor R2, que é um potenciômetro, que vai fazer com que a tensão varie de 1,25 volts até 12 volts. E depois tem mais alguns capacitores para filtrar o resto do ripple que está saindo do LM. O circuito abaixo é da fonte de menos 12 volts, que é bem parecida com a da fonte de 12 volts. Somente os diodos estão invertidos e os capacitores eletrolíticos também estão invertidos. E o LM é o 337. O R1 e R2 mantêm o seu valor, pois as fontes possuem o mesmo módulo. E o circuito abaixo é da fonte de 5 volts fixas, onde tem um retificador, o filtro, que é um capacitor, e o regulador, que é o Zener. E é usado um transistor para melhorar a regulação do Zener. Foi utilizado um Zener, um N4733, que tem uma queda de 5,1 volts, em série com um diodo, que tem uma queda de 0,7 volts. Com isso, tendo uma queda total de 5,8 volts. Sabendo que a corrente de joelho do Zener é 1 mA, foi projetado para que a corrente que passa pelo Zener seja 10 vezes maior do que a corrente de joelho, sendo assim 10 mA. E dizendo que a corrente que vai entrar na base do transistor ser no máximo 10 mA, então a corrente I vai ser a soma das duas. Então I vai ser igual a 20 mA. Sabendo a diferença de tensão e sabendo a corrente, foi calculada a resistência, que deu 557 ohms, que é aproximadamente 560, que é um valor comercial. E no emissor do transistor foi colocada uma resistência de 100K para garantir que está na região ativa e um diodo para a questão de segurança. Dependendo da carga que for colocada, se ela puxar muita corrente, ela vai passar pelo diodo, que vai ser um circuito fechado, um curto. Foi calculado para a corrente que passa pelo resistor R1 ser de 5 mA, que é maior do que a corrente mínima para o funcionamento do LM, que é 3,5 mA. Com isso, o R1 deu 250 ohms e o R2 deu 2.150 ohms. No entanto, como não tem potenciômetro que tenha esse valor, foi fixado o valor do potenciômetro em 2K e com isso foi calculado a resistência R1, sendo mais fácil de se obter o R1 pela associação de resistores. Diminuindo o valor de R2, a corrente aumenta, o que é bom, pois fica maior do que a corrente mínima para o funcionamento do LM. Com isso, o R2 ficou de 2K e o R1 de 232,558 ohms.
E o R1 e R2 serve para a fonte de 12 volts e a de menos 12 volts. Foi usada a fórmula da potência. Na de 12 volts e menos 12 volts, o cálculo é o mesmo. Sabendo que a potência é a tensão vezes a corrente, dizendo que a corrente que passa na fonte de 12 volts é 300 mA, na de menos 12 é 300 mA e na de 5 é 200 mA, fazendo um total de 800 mA, que é a corrente máxima que o transformador fornece. Então a potência da de 12 e menos 12 volts é 3,6 watts. E assim foi calculada a resistência mínima, que é 40 ohms. De 5 volts foi também calculada pela fórmula da potência, com a corrente de 200 mA. Com isso, a resistência foi de 25 ohms. No entanto, essa resistência puxa muita corrente e o BC 635 não consegue fornecer a corrente suficiente e por isso acaba queimando. Então, calculando novamente, considerando a corrente máxima que o BC pode fornecer, a resistência da fonte de 5 volts, a carga mínima, é de 100 ohms. Análise do circuito para a carga de 100K, sendo o canal 1 medindo DC e o canal 2 medindo AC. Essa é a saída do transformador. Esse é o tapo central do transformador. E essa é a outra saída do transformador. Agora para a fonte de 12 volts. Essa é a saída do capacitor do filtro. Essa é a saída do LM. Essa é a análise do capacitor da fonte de menos 12 volts, a do filtro. E essa é a saída do LM da fonte de menos 12 volts. Essa é a saída do capacitor da fonte de 5 volts, do filtro. E essa é a saída do transistor da fonte de 5 volts. Essa é a saída do transformador. Esse é o tapo central do transformador. E essa é a outra saída do transformador. Agora, análise da fonte de 12 volts. Essa é a saída do capacitor do filtro. A saída do LM da fonte de 12 volts. Agora, a saída do capacitor da fonte de menos 12 volts. E a saída do LM da fonte de menos 12 volts. Agora a saída do capacitor da fonte de 5 volts do filtro. E a saída do transistor da fonte de 5 volts. Essa é a saída do transformador. Esse é o tapo central do transformador. E essa é a outra saída do transformador. Essa é a saída do capacitor
da fonte de 12 volts, o filtro. E essa é a saída do LM da fonte de 12 volts. Essa é a saída do capacitor da fonte de menos 12 volts. Essa é a saída do LM da fonte de menos 12 volts. Essa é a saída do capacitor da fonte de 5 volts. E essa é a saída do transistor da fonte de 5 volts.